Amados, nós vamos estar falando do texto que está no livro de Salmos, capítulo 1. Mas antes de entrar no livro de Salmos, capítulo 1, eu queria trazer à sua memória algo que está nos livros do Novo Testamento, nos Evangelhos de Cristo. Do capítulo 5 até o capítulo 7 do livro de Mateus, do capítulo 6 do livro de Lucas, e também em Marcos, e diluído ali no livro de João, nós temos o sermão profético do Senhor Jesus, também conhecido como o sermão da bem-aventurança. E ali o Senhor, ele trata com aquelas pessoas que estão participando com ele, e aí ele ensina a respeito do reino de Deus. Ele começa a tratar com aquelas pessoas a respeito de um reino que ainda virá, um reino que está, mas que ainda virá. Ou seja, o reino já está, porque a presença dele se faz presente em Cristo Jesus, mas um reino que ainda está por vir, que seria a eternidade através do sacrifício de Cristo, ou do ato de glorificação, que ainda até aquele momento não havia acontecido. E ali ele começa a tratar com os discípulos, trazendo para nós ensinamentos baseados na bem-aventurança. Só que eu gostaria de tratar nessa noite, na realidade, do que é ser bem-aventurado. E para que nós possamos entender o que é ser bem-aventurado, a gente precisa procurar aonde estão os fundamentos para ser bem-aventurado. Nós encontramos esses fundamentos no livro de Salmos, no capítulo 1 do livro de Salmos, e que, por alguma razão, às vezes nós passamos os olhos uma leitura muito superficial sobre esse tema, e a gente não se apega aos detalhes que ali estão. Por exemplo, o primeiro deles é entender o que é ser bem-aventurado. Por várias vezes o pastor já deixou claro que ser bem-aventurado tem a ver com ser feliz, ser abençoado, e também, dentro da tradição judaica, ser uma pessoa afortunada. Quer dizer o quê? Ser uma pessoa próspera, feliz em todos os sentidos, em todos os âmbitos, quer físico, quer espiritual, quer emocional, ser afortunado. E quando nós olhamos para esse termo dentro do Antigo Testamento, a gente começa a perceber que ser bem-aventurado é ser alguém que tem e é usado no favor de Deus. E para ser usado e ter o favor de Deus, o texto ele nos mostra que exige de nós algumas posturas. Eu estava meio indeciso com relação ao tipo de louvor que seria ministrado após a palavra, mas eu confesso que agora eu estou em dúvida, porque foram tantos louvores que poderiam ser usados nesta noite, que agora vou deixar que o Senhor decida qual deles nós vamos usar na ministração. Eu gostaria de compartilhar com você o livro de Salmos, capítulo 1, a partir do verso 1. O texto diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que devido ao tempo, no devido tempo, dá o seu fruto. E cuja as folhagens não murcham, e tudo o que ele faz será bem. Aí ele inicia uma advertência no texto: os ímpios não são assim.
São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios. Pai, a tua palavra foi lida, e agora eu peço que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações. Eu sei que o Senhor tem ministrado a oração de muitas pessoas durante essa semana, mas eu peço que o Senhor também ministre agora através da tua palavra, e possamos, ó Pai, sair desta noite com o coração mais voltado a buscar cada dia mais a tua face e a tua presença. Isso é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Algumas curiosidades sobre os Salmos, que, embora não se tenha certeza realmente se foi Davi que escreveu algum desses Salmos, a maioria dos teólogos, ou a maioria dos estudiosos, eles têm algo em comum, que é o fato de que Davi só conseguiu escrever esses salmos a partir do momento em que ele chegou a uma condição de maturidade. Ou seja, no momento em que ele alcançou um nível de maturidade, e dentro desse nível de maturidade ele começa a reinar sobre Israel, ele então começa a escrever os seus salmos para transmitir uma visão de como caminha um justo na face do Senhor. E quando nós estamos cientes disso, nós começamos a olhar a partir do verso 1, do próprio versículo 1, a primeira parte do texto é ele declarar que nós somos bem-aventurados, ou seja, que nós já estamos com um grau de maturidade, nós que já iniciamos uma caminhada, e essa caminhada já nos levou a um grau de maturidade ao ponto de compreender, de sentir, de poder ver a presença de Deus e as bênçãos de Deus sobre nós. Quando nós chegamos a esse estado de maturidade, ele começa então agora a mostrar o processo para que esse estado seja constante em nossas vidas, que na realidade não se limita a uma felicidade circunstancial. O que eu quero dizer? Não se limita quando tudo está bem. Quando Davi fala sobre bem-aventurança, ele não está se limitando apenas quando tudo está bem na nossa vida. Ele não se limita também em relação àquilo que é superficial, aquilo que nos traz uma paz, uma alegria, de uma certa forma, uma certa felicidade. Ele começa a nos ensinar dentro dos Salmos que bem-aventurança é muito mais do que isso. É muito mais de viver uma vida apenas no âmbito da felicidade. Porque para alcançar essa felicidade existe um processo. E na maioria das vezes, esse processo que nós já passamos, muitas pessoas ainda têm dificuldade. E por incrível que pareça, e ao contrário dos outros salmos de Davi ele não começa trazendo o que é bom e o que ele sente no estado, no momento que ele está agora de maturidade. Não, ele começa pelo lado contrário. E na maioria das vezes a gente passa por isso e a gente não consegue entender, até porque quando nós entendemos o sentido da bem-aventurança, tanto a minha vida quanto a sua, ela começa a passar por uma análise da nossa eternidade com Deus, do que nós estamos fazendo para garantir a nossa eternidade com Deus. Quando eu digo eternidade com Deus, eu estou falando da salvação, que por mais que alguns não entendam o motivo por que você e eu fomos salvos, existe uma razão para isso, e existe também uma forma de se manter essa salvação através da bem-aventurança, que é simplesmente ter uma intimidade tamanha com Deus que Ele possa te
te abençoar continuamente, não só por questão de prosperidade ou financeira, não. Até porque quando a gente fala de prosperidade na Bíblia, ela não está falando diretamente de finanças. Prosperidade na Bíblia está falando de você viver bem em todos os sentidos, quer seja emocional, quer seja físico, quer seja saúde, quer seja espiritual ou familiar. Veja bem, quando ele fala de bem-aventurança, ele está falando que ele vai nos ensinar a viver sob a graça de Deus. E ele começa a partir do versículo 1. Ele começa a nos informar que para ser bem-aventurado é necessário, primeiro, ter uma total dependência de Deus. O que para nós às vezes é difícil. Ter uma total dependência de Deus é simplesmente esquecer o eu, esquecer a sua vontade, esquecer as nossas necessidades e ser guiado pelo Espírito Santo. Ele começa no Salmo 1, por incrível que pareça, ele começa descrevendo gradativamente uma jornada de separação. Mas peraí, Ronaldo, você está falando de bem-aventurança e agora você fala de separação? A partir do verso 1, antes de falar o que é ser bem-aventurado, lá no verso 4, 5 e 6, ele começa a descrever que para ser bem-aventurado exige de nós uma separação. E nós não estamos falando de separação no sentido de santidade. Ele exige de nós um posicionamento de ser separado em 3 situações específicas. Por exemplo, quando ele começa o verso 1, olha só que interessante. Ele inicia o verso 1 dizendo como? Me ajuda aí, leia. Parou. Para ser bem-aventurado, a primeira separação é não andar segundo o conselho dos ímpios. E não andar segundo o conselho dos ímpios vai exigir de nós uma escolha. Sou eu que vou precisar escolher andar ou não andar. Não é Deus que vai fazer isso por mim, e não é Deus que vai fazer isso por você. Para ser bem-aventurado, eu preciso começar a me posicionar. E quando ele fala de ímpios, ele está falando que, em essência, o ímpio é aquela pessoa que ela não se envolve com Deus. É aquela pessoa que não vive, não dá conta, não se envolve e não se interessa pelo que Deus tem para cada um de nós. É uma pessoa que não tem intimidade, que não busca, que não consegue se envolver de uma forma diferente. E quando ele fala não se envolver, ou seja, não andar, e quando ele fala não andar, isso aqui é algo mais que me chama muita atenção, está ligado em que concordar ou não concordar, porque de uma certa forma, eu acredito que você conhece pessoas assim. Uma pessoa que a Bíblia descreve como ímpio, ele está descrevendo uma pessoa que tem uma moralidade distorcida. Eu não sei se você tem acompanhado os noticiários nessa semana, mas aconteceu um fato nos Estados Unidos, onde um pai de família foi assassinado com um tiro certeiro no pescoço, que atravessou a sua coluna, matando-o instantaneamente. E o que você vê na internet são pessoas que não dão o mínimo valor à vida daquela pessoa, ao ponto de dizer que as filhas daquele homem foram privilegiadas porque não vão ter mais a presença daquele pai. Uma realidade e uma moralidade totalmente distorcida. Eu não sei se você conhece pessoas assim, pessoas que não
Você não consegue mais saber o que é certo, troca o que é certo e o errado por situações que são completamente contrárias aos ensinamentos do Senhor. E quando Davi começa a falar sobre, para mim ser abençoado, o primeiro conselho que ele fala: separe-se daqueles que não convivem e não têm a mesma intimidade que você tenha com o Senhor. Parece estranho, porque lá na frente Jesus diz que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, mas não há contradição. Ele está falando o quanto você queremos nos envolver com Deus. E o que isso é necessário para que nós possamos nos envolver com Deus a tal ponto que possamos ser instrumento de salvação para as pessoas. E para que eu me torne um instrumento de salvação para outros, ou seja, para que eu seja bem-aventurado, afortunado com o favor de Deus em ministrar o Evangelho a outros, a primeiro momento eu preciso saber separar o que é certo e o que é errado. E o que nós estamos vendo hoje? Uma moralidade totalmente desprovida de sensibilidade. Homens que estão se destruindo, mulheres que estão se destruindo, pessoas que estão vivendo uma realidade totalmente focada em si mesmo, nas suas necessidades, nos seus prazeres e nos seus anseios, mas que não tem um coração misericordioso ao ponto de olhar a necessidade de outras pessoas. Então, Davi começa dizendo que para que eu seja afortunado, para que o favor de Deus esteja sobre mim, eu preciso primeiro me centrar no que é correto, no que é justo e no que é certo, e não ser convencido do contrário. Porque muitas das vezes, por nós termos amizades, nós temos dificuldades de nos posicionar em determinados temas. Eu não sei se você já vivenciou isso, de que alguém venha falar algo, ou uma brincadeira, ou algo que você sabe que está errado e que você não faria, mas você participa com medo de se posicionar. Então, quando ele fala não ande no conselho dos ímpios, ele está falando: não se deixe influenciar por atitudes que vão te levar a ser separado do Senhor. E ao invés de ter a bênção e a bênção, o favor divino sobre a sua vida, você se rende àquilo que é contrário à palavra do Senhor. Olha só que interessante. Provérbios capítulo 1, verso 15. Salomão, ele deixa alguns ensinamentos. E no verso 15 do capítulo 1 de Provérbios, ele fala algo bem interessante. Olha só: meu filho, não se ponha no caminho com eles, fique com seus pés longe das suas veredas, porque os pés daqueles que correm para o mal se apressam para errar. Então traduz isso, irmão. Ele está falando: cuidado com quem você anda, cuidado com aquilo que você ouve, porque você vai acabar reproduzindo as mesmas atitudes que eles, e as mesmas práticas que eles. Então, se eu quero ser bem-aventurado, a primeira coisa, eu preciso me separar das coisas que me afastam da presença de Deus. Se eu quero ser um instrumento de salvação diante da minha família, diante do meu trabalho, diante de pessoas que eu conheço, se eu quero ser um instrumento de salvação, primeiro eu preciso me posicionar diante de Deus e me separar de tudo aquilo que pode ser prejudicial para a pregação e a administração do Evangelho. E ele continua: não se detém no caminho dos... E o interessante é que quando ele fala não se deter no caminho dos pecadores, ele está falando em não se moldar ao estilo de vida daquelas pessoas. Eu não sei se você tem um amigo brincalhão no serviço. Eu tenho demais. E muitas das vezes esse amigo brincalhão tem umas brincadeiras até interessantes. Você ri, você se diverte, porque é uma coisa simples, uma coisa assim, que não tem nenhuma maldade, é simplesmente uma coisa
faz rir. E de repente ele solta uma piadinha totalmente contrária àquilo. E você continua? Você continua participando. Involuntariamente aquilo começa a entrar dentro de nós. É mais ou menos assim. A gente tem essa separação, eu vou dizer como a gente conhece, mas na realidade eu não creio nessa forma, mas é o que na maioria das vezes a gente conhece. Nós conhecemos música do mundo e música secular e música cristã. A gente faz essa separação, mas a Bíblia fala que não é bem essa separação, mas a gente conhece assim. Não sei se você já conhece, trabalhou num local, eu já trabalhei, eu acredito, que tem uma música lá que toca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Você está ali o dia todo ouvindo aquilo ali. E você vai embora. De repente, do nada, sozinho, você está lá você. Por quê? Porque aquela música entrou no seu subconsciente. E aquela música te trouxe algo. E você involuntariamente você começa a repetir. Quando ele fala, não se detém no caminho dos pecadores, ele está falando exatamente disso. Não ande com pessoas que não tenham a mesma fé ou convivam com você, se você não tem maturidade para estar nesse meio. Porque se nós não tivermos maturidade, nós vamos repetir as mesmas coisas que aquelas pessoas fazem. Aquilo que nós, quando não estamos no ambiente de trabalho, quando nós estamos no ambiente igual nós estamos aqui, nós temos a convicção que é errado. Mas quando nós estamos no ambiente do trabalho, é normal, porque eu não sou diferente. Nós somos diferentes. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo aonde nós estivermos. E aonde eu estiver, o Evangelho de Cristo se faz presente. Aonde eu sou um representante de Cristo. E o que eu falo e o que eu faço representa Cristo. Então, quando ele fala não se detenha no caminho dos pecadores, ele está falando disso. Cuidado com as pessoas que você anda, pois se você não tem maturidade para estar ali, involuntariamente em outro lugar, você vai repetir as mesmas atitudes que aquelas pessoas têm. Isso quer dizer que às vezes nós não percebemos que nós já estamos fazendo. E isso é um problema para quem quer ser bem-aventurado. Porque para receber o favor de Deus, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. E ele continua, aliás, melhor, olha mais um conselho de Salomão, Provérbios 1 também, verso 14 e 15, olha só, o que Salomão fala: não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus, evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Sabe o que quer dizer isso? Que nós não podemos, não é que nós não devemos estar ali, o que nós não podemos é se deixar envolver. Provérbios 1, 14, 15, é isso que está aí, amados? Provérbios 1, 14, 15, o que está escrito aí? Como? Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Eu acho que eu errei, irmãos. Provérbio 4, 14, 15. Acredito que eu errei. Tá bem. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe. Se eu não tenho condições de estar ali e testemunhar daquilo que eu creio e vivo, passa longe, se afasta, separe-se, porque ao invés de você se tornar uma testemunha, você vai se tornar um réu. O pior é réu diante de Cristo, porque nós deveríamos testemunhar do amor de Cristo, mas é isso que nós não estamos fazendo. Ele continua no Salmo, versículo 1.
Você reparou que ele ainda não saiu do versículo 1? Olha só o que ele fala no finalzinho. E nem se assenta. E não se assentar, às vezes a gente pensa o seguinte: não se assentar é não estar do lado da pessoa, é não sentar. Igual, por exemplo, eu conheci algumas pessoas que não, eu não participo nem do aniversário do meio da minha família, porque eu não posso me sentar na roda de escarnecedores. Não é isso que ele está falando. É além disso. Ele não está falando do seu convívio. Ele está falando o seguinte: implica em não aceitar esses valores e esses princípios na sua vida. Eu posso conviver com pessoas diferentes, e lá no meu serviço eu vejo várias pessoas diferentes, e eu não sei aqui, mas algumas pessoas que já me conhecem, trabalharam comigo, com o Lourdes e com a minha esposa, nós temos amigos que são pessoas que têm uma sexualidade diferente, e nós participamos de festas, nós acompanhávamos. Por quê? Pela amizade e para demonstrar que existia alguma coisa a mais. Não pelo que eles faziam, não que nós concordávamos. Eu não sei, não posso falar pelas ruas, mas não que nós concordávamos. Mas eu não posso levantar o dedo para acusar pessoas, porque onde fica o amor? Onde fica a graça? Onde fica o perdão que o Senhor teve por você e por mim? Eu não merecia o que o Senhor fez por mim. Eu não merecia que Ele morresse naquela cruz, ou que Ele sofresse tudo aquilo que Ele sofreu. Mas Ele sofreu por mim, por amor, por graça, por bondade. O que Ele está dizendo aqui é que nós não devemos aceitar que isso faça parte da nossa vida. Que nós não devemos que isso venha fazer parte daquilo que eu sou em Cristo, mas que eu devo conviver, que eu devo amar, que eu devo respeitar. A Bíblia trata disso claramente. E olha só que interessante, Salmo 26, verso 4. Não me... Está escrito isso aí? Não me tenho assentado com gente falsa e com hipócritas, e com os hipócritas eu não me Ele está falando exatamente sobre isso. Eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ser quem eu sou. Essas três atitudes vão me preparar para que eu seja um bem-aventurado. Porque Davi, ele começa então depois a explicar isso. Olha só no verso 4 e 6. Davi, ele começa a retratar que esse caminho que foi escolhido é um caminho que, mesmo que inconscientemente essas pessoas escolheram, é um caminho que vai levar a alguma dor ou algum sofrimento. Olha só que interessante, verso 4 do Salmo 1: os ímpios não são assim, são porém como a palha e o vento, e o que o vento dispersa. E por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, o que o Senhor está querendo nos dizer através desse texto, mesmo que algo que seja lá Salmos, mesmo que seja algo bem no Antigo Testamento, primeira coisa é entender essa questão da palha. O que isso tem a ver? Eu não sei se você deve conhecer, você deve ter visto um ramo de trigo, que na ceia nós temos isso. A palha é algo que é superficial. No trigo, a palha ela não tem valor nenhum. Ela simplesmente serve de cobertura. Mas ela não tem valor, não tem significado. E ela é tão leve que qualquer vento a dispersa. Ele está falando o seguinte, que a nossa fé não pode ser semelhante à palha, onde o vento espalha para qualquer direção. Ou seja, se eu quero conviver com pessoas que pensam diferente, se eu quero ser instrumento de salvação para essas pessoas, eu não posso ser palha, porque a minha fé não será suficiente para que o Evangelho seja ministrado para essas pessoas. Ou seja, durante o processo,
durante aquele momento que eu estou ali, tudo que eu fizer e tudo que eu falar está sendo observado por todos. Será que o meu comportamento está sendo fiel ao que o Evangelho determina que eu seja? E o mais interessante, essa metáfora da palha, ela não está apenas relacionada à moralidade, ou seja, relacionada ao que é bem, mal, certo e errado. Não é somente em cima desse aspecto. Porque o justo ali, ele representa o que é bom, o que é bem, o que faz bem diante do Senhor. O ímpio ali representa o que é mal. Mas a metáfora, ela está relacionada à característica de cada um de nós. Qual é a característica que nós estamos demonstrando para aqueles que não conhecem o Senhor? Que tipo de exemplo eu estou sendo para pessoas que não convivem ou fazem parte da mesma fé que eu faço? Qual o exemplo que eu estou dando para essas pessoas, ao ponto que elas possam olhar para mim de tal forma que reconheçam que há alguma mudança no meu ser, na minha vida, e que essa mudança foi proporcionada por um Cristo que morreu na cruz por mim? Essa metáfora, ela está falando exatamente sobre isso. Ela está falando exatamente da forma como nós nos apresentamos. Nós nos apresentamos como trigo, ou nós nos apresentamos como palha? A nossa fé, ela está associada ao trigo, ou está associada à palha, que o vento espalha como a moinha? E algo que o texto deixa a subentender é que a palha aqui, ela é descartada não porque ela é má. Não está falando de maldade aqui. Não existe maldade, né, nessa representação da palha. Ela está falando porque não tem substância. E uma fé que é relacionada à palha é uma fé que não tem substância. É uma fé que, em última análise, ou seja, ela não tem nenhum sentido. Ou seja, o que eu acredito não é suficiente para me transformar, como também não é suficiente para transformar outras pessoas. E a Bíblia fala em Tiago que esse tipo de fé é chamada fé morta, que não gera transformação, principalmente na minha vida. Se eu quero ser instrumento do Senhor. Ou seja, e por essa razão, e isso aqui é triste, por essa razão, muitas das vezes os ímpios perecerão no juízo, porque talvez eu não tenha sido suficientemente forte para demonstrar a fé. E tem algo dentro desse contexto que me deixa muito triste, porque a gente fala de ímpios, fala de pessoas que não conhecem o Senhor, mas eu não sei se você já leu Mateus 25. Você já leu Mateus 25? Mateus 24 fala da volta de Cristo. Mateus 24, Lucas 6, Marcos 11, fala sobre a volta de Cristo. Mas no Mateus 25, quando chega no final do texto, ele fala sobre a parábola da ovelha e dos bodes. E é triste, porque nós já ensinamos peças aqui. Eu acredito que eu já participei de peças onde fala isso. Ali, você lembra que no texto fala sobre congregação dos justos? Quer voltar no texto? Salmos capítulo 1, verso 5. Olha só o que está escrito: por isso, os ímpios não estarão no juízo, e nem os pecadores, aonde? Mateus 25, ele está falando exatamente a respeito disso. Existe uma hora da passagem em que, e você já viu essa peça, onde pergunta: Ronaldo, onde estão as tuas mãos? Ronaldo, onde está você? Ronaldo, aonde está você? Aí alguém se levanta na peça, e isso está no texto, e fala assim: mas Senhor, em nome de Ti eu orei, em Seu nome eu curei, em Seu nome eu vesti aqueles que estavam descamisados, em Teu nome eu alimentei aqueles que precisavam de alimentos, em Teu nome eu orei e enfermos foram curados. E a resposta que o Senhor tem é: afastai de mim, porque eu não
Para que eu e você tenhamos uma vida de bem-aventurança, a primeira coisa é entender como nós estamos com o Senhor. Quais são as separações que nós estamos fazendo. E eu fiquei muito preocupado e triste, porque isso falou muito no meu coração. Falou muito no meu coração. Eu já tive a oportunidade de pregar para algumas pessoas, mas por alguma razão eu me acovardei. Por alguma razão eu me acovardei. Eu não sei qual foi o motivo. Não sei se eu não tinha força suficiente. Eu não sei se o tema era agressivo demais para falar com as pessoas. Isso me preocupa muito, porque muitas das vezes nós estamos fazendo isso. Estamos olhando pessoas sofrendo, pessoas que estão sendo levadas, né, por aquilo que o mundo oferece. Como eu falei, a moral hoje no mundo está muito deturpada. E nós precisamos começar a reproduzir isso. Reproduzir o que é certo. Reproduzir o que é correto. O verso 2 diz que o nosso prazer e o nosso deleite está justamente aonde? Na lei do Senhor. Quantos estão meditando na palavra do Senhor? Quantos estão se firmando na palavra do Senhor? Nós tivemos uma experiência bem interessante na sexta-feira. Até já pedi perdão ao pastor, né? Já pedi perdão a ela, porque nós conversamos, mas a nossa conversa ficou truncada. Você acredita nisso? 2 pastores conversando e a conversa ficou truncada. Ela entendeu uma coisa e eu achei que tinha falado algo para ela. Se isso acontece conosco, o que acontece quando nós estamos falando com outras pessoas que não convivem e não têm a mesma fé que nós? Então, a palavra é bem clara. O nosso prazer e o nosso deleite tem que estar no Senhor. E o interessante, nós viemos aqui, conseguimos, pastor, nós viemos aqui, oramos essa semana. Viemos aqui, oramos pela igreja, oramos pela viagem. Se existia um contratempo, se algo foi lançado para gerar um atrito, foi interrompido por causa da oração. E nós precisamos, amados, ficar atentos a isso. Principalmente quando nós somos servos do Senhor. Nós somos falhos, todos nós. Mas nós temos um Deus que pode mudar essa trajetória. Ser bem-aventurado, se colocar diante do Senhor e deixar que Ele transforme cada pensamento nosso, cada situação em que nós estamos vivendo, cada momento, cada palavra, cada gesto, cada atitude que nós estamos fazendo. E isso tem que estar moldado na palavra. Nós precisamos começar a exalar o caráter de Cristo. Nós temos pregado isso, nós temos ensinado isso na escola bíblica. Mas como isso é difícil? Porque muitas das vezes nós temos que parar para enfrentar os nossos próprios temores, as nossas próprias falhas, as nossas fraquezas. E diante delas nós também fraquejamos. Que não deveria ser assim. Porque o Senhor, Ele quer que todos nós sejamos bem-aventurados. Em contrapartida, tudo que eu falei, o salmista, ele começa a falar algo bem interessante. Ao invés de conceito dos ímpios, ele fala que o nosso prazer e o nosso pensamento tem que estar simplesmente na presença de Deus. Olha o que foi truncado aqui. Eu não me lembro a ordem dos louvores, eu me lembro que foi, se não me engano, o terceiro, o quarto e o primeiro. Eu acho que foi isso. Eu não me lembro a ordem de qual foi. Mas todos eles estavam falando exatamente de desfrutar da presença de Deus. A grande pergunta é: nós estamos desfrutando da presença de Deus? Ou quando nós estamos desfrutando? Eu estou desfrutando, Ronaldo. Ótimo, parabéns. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te guie. Mas aí eu te pergunto: o quanto nós estamos aproveitando por estar na presença de Deus?
ser bem-aventurado, você quer ser bem-aventurado, mas para isso a presença de Deus tem que ser primeiro em nossa vida, tem que estar presente em tudo que nós estamos fazendo, tem que estar presente em todas as nossas atitudes. Não o fato de eu cantar ou clamar, eu quero estar onde tu estás, não, é estar onde Ele está, porque Ele está onde eu estou, e aonde eu estou pode ser em qualquer lugar, na minha casa, na igreja, no meu trabalho, no ônibus, no passeio, numa caminhada, na praia, dormindo. Aonde eu estou, o Senhor está, a minha presença, é porque a presença de Deus está comigo. Quando nós começarmos a tomar posse disso e viver isso, nós realmente seremos instrumentos de transformação na vida de outras pessoas. Mas enquanto nós vivemos na superficialidade, foi dito aqui, na superficialidade, nós precisamos sair dessa superficialidade. Nós realmente precisamos ser um produto de transformação na vida de outras pessoas. E o resultado de quem é bem-aventurado não é a consequência de ser, é porque ele é obediente àquilo que o Senhor determina. Ele conhece a palavra e conhece e entende a direção que Deus está dando para ele. Por ele conhecer, obedecer e entender a direção, a Bíblia diz que ele é bem-aventurado, ele é afortunado, o favor de Deus está com ele, e aonde ele estiver, ele é um elemento de bênção, ele é um elemento de transformação. Nós precisamos entender isso, nós precisamos colocar isso em prática, sair do que é superficial e viver a realidade do Evangelho. É fácil? Não. Mas a Bíblia diz que nós somos capazes, porque o Senhor nos capacitou com o Espírito Santo. Se coloque de pé nessa noite. Vou pedir para o departamento de música lá à frente. Eles cantaram tantos louvores, que o Senhor direcione, coordene.